Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso conteúdo de desenho geométrico, hoje nós vamos fazer uma revisão das aulas 1, 2 e 3. Nessas 3 aulas nós falamos sobre triângulos, então vamos lá? Então para início nós vamos resolver, melhor dizendo, uma lista de exercícios sobre triângulos, certo? Na qual vocês já fizeram essa lista, nós vamos estar fazendo aqui agora a correção dessa lista de atividades. Então vamos lá. Nesses exercícios, nós fazemos uma breve revisão sobre triângulos. Então, ele diz o seguinte: um professor desenhou no quadro de giz um triângulo qualquer e indicou as medidas dos lados. Em seguida, pediu que seus alunos construíssem esse triângulo, usando as medidas dadas. As medidas dadas eram 11 centímetros, 13 centímetros e 24 centímetros, certo? Como nós sabemos sobre a condição de existência de triângulos, ao somar dois lados, se essa soma for maior que o terceiro lado, portanto, eu consigo formar um triângulo. E a dica que eu dei no vídeo sobre essa condição de existência foi: sempre comece pelos lados menores, porque aqui você já consegue verificar de cara se dá ou não para fazer triângulo. Então, vou verificar se essa afirmação é verdadeira. 11 mais 13 é 24. 24 não é maior que 24, portanto, essa afirmação aqui é falsa, então não dá para formar triângulo. Então, letra A, foi possível formar um triângulo? Não. Letra B, não foi possível construir um triângulo com essas medidas, pois o lado AB, que está aqui, é maior que a soma das medidas dos lados AC e BC. Falso. Não foi possível construir um triângulo com essas medidas, pois o lado BC é igual à soma das medidas dos lados AB e AC. Ok, portanto, a resposta correta é a letra C. Próxima questão, então. Questão número 2. Com esses segmentos de comprimentos 11 centímetros, 13 e 25 centímetros, vamos analisar também. Então, 11 mais 13 é maior que 25? Vou verificar se a afirmação é verdadeira. 11 mais 13 é 24. 24 não é maior que 25, portanto, a afirmação é falsa. Então, com essas medidas, não é possível formar um triângulo, ok? Exercício número 3. Foi dado para vocês as medidas e, a partir disso, nós íamos verificar se dá ou não para formar triângulo. Então, vamos lá, começando a somar as menores medidas. 3 mais 5, 8 é maior que 7, portanto, possível. 7 mais 4, 11. 11 não é maior que 15, portanto, impossível. 3,5 mais 6,5 é maior que 6,5, portanto, possível. 10 mais 50 é 60, é menor que 80, portanto, impossível. Letra E. 39 mais 51 é 90, não é maior, portanto, impossível. 23 mais 12 é maior que 31, portanto, possível. 5 mais 2 é maior que 5,5, porque vai dar 7, portanto, possível. Vamos mais esse P. 7 com 3, 10 é maior que 8, possível. 3,5 mais 2, 5,5. 5,5 não é maior que 7, portanto, impossível. Então, temos aqui possível, impossível, possível, impossível, impossível, possível, possível, possível e impossível. Exercício número 4, muito simples. No triângulo ABC, os ângulos B e os ângulos C são congruentes. Sendo assim, é possível afirmar que este triângulo é um triângulo isósceles. Se eu tenho dois ângulos congruentes, consequentemente, eu terei dois lados congruentes. E todo triângulo que possui dois lados congruentes denomina-se isósceles, ok? Exercício número 6, então. Aqui ele já pede, exercício número 5. Aqui ele pede
para nós determinarmos o valor da medida x. Então, vou chamar aqui de D, certo? Nós sabemos que os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Portanto, o ângulo D é 180 menos 100 graus. Esse 100 graus é o 60 mais 40. Esse ângulo D equivale a 80. X mais D é 180. Que são suplementares. Se meu D equivale a 80, x, portanto, equivale a 100 graus. E observe uma coisa interessante aqui. Observe que o ângulo x mede exatamente a soma do 60 com o 40, né? Então, aqui nós temos mais uma afirmação. Um ângulo externo, né? Um ângulo externo é exatamente igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, vamos aplicar isso no exercício número 6. Ele pede a medida do ângulo D. Vou começar por ele, então. Ângulo D é a soma do 98 com 46. 144 graus, ok? Ângulo C mais D é igual a 180. Se o ângulo D é 144, o ângulo C, então, é 180 menos 144. Ângulo C, portanto, equivale a 36 graus, certo? Então, achamos o valor dos ângulos D e ângulo C. Exercício 7 era um verdadeiro e falso, né? Alguns tiveram dúvida se tinha que complementar. Aqui não foi escrito, mas quem quis complementar, quem quis corrigir as falsas, não teve problema. Todo triângulo equilátero é acutângulo? Sim, verdadeiro. Os ângulos internos do triângulo equilátero é 60 graus. Existe triângulo isósceles retângulo? Sim, existe. Quando eu tenho um ângulo, por exemplo, um triângulo de 45 graus. Aqui no momento eu só estou com o transferidor, né, de 30 e 60, mas nós temos o transferidor com dois ângulos de 45. Ele é um triângulo retângulo isósceles. É possível construir um triângulo cujos lados meçam 6 centímetros, 5 centímetros e 12 centímetros? Vou verificar. 6 mais 5 é 11. Portanto, é falso, porque 11 é menor que 12 e não maior. Em um triângulo, todo ângulo externo é suplementar a um ângulo interno adjacente? Verdadeiro. Vimos isso lá no exercício número 5. Em um triângulo qualquer, um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele? Verdadeiro. Aplicamos essa afirmação no exercício 5 e 6. A soma das medidas dos ângulos externos de qualquer triângulo é 180 graus? Falso. Não é ângulo externo, é ângulo interno. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180? Verdadeiro. Se todos os lados de um triângulo têm medidas diferentes, ele é escaleno? Sim, ele é escaleno. O triângulo é retângulo quando um dos seus ângulos interno é reto? Verdadeiro. Nos triângulos, o maior ângulo se opõe ao menor lado? Falso. O maior ângulo se opõe ao maior lado, o menor ângulo ao menor lado. O triângulo é um polígono côncavo? Falso. O triângulo é um polígono convexo, ok? Exercício 8, antes de nós irmos para a construção. O 8 nós temos um trapézio, mas esse trapézio já foi desmembrado para nós. Ângulo B e ângulo C, já sabemos que é 90 graus. Ângulo B é congruente ao ângulo C, que é 90 graus. Aqui está o símbolo. E aqui dentro eu tenho dois triângulos. Eu vou usar o trabalho, né? Então, vou trabalhar aqui com os dois triângulos. Ângulo A, então, 180 menos 90 mais 60, 150 graus. Para 180, 30. Portanto, o ângulo A mede 30 graus. Ângulo D,
180 menos 90 mais 28 graus, 118 graus. 118 graus para chegar a 180, 62 graus, certinho? Então, agora nós vamos para as nossas construções. Então, nós tínhamos lá o traçado das sevianas de um triângulo, e para trabalhar com os traçados da seviana, nós vimos todo o trabalho de sevianas. Vimos a altura, vimos a mediana e vimos o baricentro, ok? Então, exercício 9, ele dizia o seguinte: construa os triângulos abaixo, em seguida determine o ortocentro. Aqui a letra A, eu não construí o triângulo para a gente estar retomando essa construção. Então, vamos lá. Lados 3, 4 e 5. Eu vou começar com base de 5 centímetros. Fiz a minha base com 5. Vou abrir o meu compasso agora com 3 centímetros. E vou fazer um arco. Agora, com 4 centímetros, venho no outro vértice e faço um arco. Então, aqui a gente já relembrou como constrói triângulo. Precisamos apenas do compasso e das medidas de um triângulo. Como aqui no caso não é um triângulo qualquer, é um triângulo que foi dado suas medidas, então eu preciso utilizar o compasso para que seja mais precisa a minha construção. Vamos aqui. Neste caso específico, foi um desafio que eu deixei para vocês, né? Foi uma perguntinha. E quando o triângulo for retângulo, onde é o seu ortocentro? Vamos descobrir aqui. O ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas relativas do triângulo. Como eu tenho 3 lados, então terei 3 alturas relativas. Mas para achar o ortocentro, não há necessidade de traçar as 3 alturas. Eu posso traçar apenas 2, que é o que eu vou fazer. Vou traçar a altura do lado BC. Então, ponta seca no vértice A. Um arco que corta o lado BC ou seu prolongamento. No caso aqui, eu vou precisar de um prolongamento. Prolongamento eu tenho preferência por fazer sempre pontilhado, para que não atrapalhe a minha construção. Então, abro. Abertura qualquer nos pontos de encontro e... Caso não encontre, volto com a mesma abertura e... Ctrl. Vou traçar a primeira altura. Então, foi primeira altura. Vértice A até a altura, até a base. Vou traçar a altura agora do lado AB. Então, vou pegar aqui, vértice C, abrindo um pouquinho de AB e vou traçar um arco. Também precisei de um prolongamento. Caso nesse for preciso, vocês podem apagar esses primeiros traços para facilitar para vocês. Então, aqui, vou fazer meu prolongamento pontilhado. Ok? A abertura qualquer, ou seja, uma abertura conveniente, maior que a metade. Arco e no outro ponto de intersecção. Certo? Olha que engraçado. A altura do nosso triângulo foi o próprio lado. Então, tá aqui. Altura, o próprio lado. Né? No caso do triângulo retângulo, ele é bem interessante, porque o ortocentro é o vértice do ângulo reto. No caso do meu ângulo reto, é o ponto A. Então, no triângulo retângulo, na verdade, não há necessidade de traçar o ortocentro. Eu localizei o ângulo reto, eu já sei aonde estará o meu ortocentro. Sempre no ângulo, né, no vértice do ângulo reto, no caso, ângulo A. Agora, o B, eu tenho como medidas aqui 4, 8 e 8 centímetros. Já tenho meu triângulo pronto. Então, vamos lá traçar, então.
Vou traçar de BC, a abertura que ultrapasse, né, AC, melhor dizendo, vou traçar de AC, né? Vou precisar de mais um prolongamento. Então, prolongo aqui. Prontinho. Ponta seca. Os pontos de intersecção. E vou fazer aqui os meu xizinho. Encontrou, volta, pronto. E vou traçar aqui a primeira altura. Então, a primeira altura foi bem baixinha, tá aqui. Segunda altura, vou pegar a minha base, né? Então, base A, B. Passando um pouquinho, ó, quase não passou. Então, abro um pouquinho mais, de modo que passe, ó. Passo bem de levinho, mas já é o suficiente. Ponto de encontro, arco e lado. Pronto. Tenho aqui, então, a minha segunda altura. Então, já consigo determinar o meu ortocentro. Ortocentro. Aqui. Na letra C, eu já deixei pronto pra gente ganhar tempo, né? Então, 4 centímetros e 5 centímetros e 7 centímetros e meio. Tracei, então, esse mais clarinho é o nosso triângulo. Aqui, no caso, eu tracei as 3 alturas, para vocês verem como que fica. Mas a construção é bem semelhante às outras construções, e aqui também foi necessário prolongamento, ok? Exercício 10. Construa os triângulos abaixo, em seguida determine o seu baricentro. O baricentro é o encontro, né, ponto de encontro das 3 medianas relativas de um triângulo. Letra A já está feita para a gente ganhar tempo, então eu achei o ponto médio do lado AB, do lado BC e do lado AC, e o ponto de encontro. Mas, assim como no ortocentro, não há necessidade de traçar as 3, eu posso estar traçando apenas 2, então vou traçar 2 pontos médios. Vou pegar do lado AC, marco o ponto médio, não traço, apenas marco o ponto médio. E vou levar essa minha marcação até o vértice oposto, no caso, o vértice B. Agora, eu vou fazer de AB. A abertura maior que a metade, arco fora, arco dentro. Vértice B, arco dentro, arco fora. Cuidado para não confundirem os pontos de vocês, ó. Aqui teve um ponto de encontro, mas esse ponto de encontro não será utilizado, não é ele que a gente procura. Marquei o ponto médio e vou traçar esse ponto médio ao vértice oposto. No caso, o vértice C. Pronto. Está determinado o ponto do baricentro. Está determinado o baricentro. Certinho? Letra C, então. Letra C, os lados estão medindo 4, 5 e 7 centímetros e meio. Então, vamos lá. Vou marcar aqui A, B e C. Então, eu vou achar aqui da base BC. Eu posso traçar, inclusive, fora do meu triângulo. Tá? Vou apagar aqui um pouco das marcações de quando eu construí. Então, vem primeiro arco, segundo arco. Se pegar um pouquinho no enunciado da outra construção, não tem problema. Os alunos falam, mas fica feio. Mas não tem problema.
O importante é fazer a construção do modo mais correto e coerente possível. Marquei e levo no vértice A. Sempre no vértice oposto, né? Que já é a definição de seviana. E vou pegar o lado AB. Então, maior que a metade. Arco acima e arco abaixo. No vértice B. Cima e abaixo. Marco. E levo no vértice oposto, no caso, o vértice C. Aqui está o nosso baricentro. Então, não há necessidade de traçar os 3 medianas. Posso traçar apenas 2 e já consigo resolver o meu problema. Exercício 11. Construa os triângulos e em seguida determine o seu incentro. Então, aqui os meus triângulos já estão todos construídos. Então, vamos achar o incentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, das bissetrizes internas. Então, vou traçar aqui 2 bissetrizes internas, assim como nos anteriores. Não há necessidade de fazer as 3. Ah, mas eu quero fazer, professora. Não tem problema, pode fazer. Fazendo as 3, a construção fica muito mais precisa. Para ganhar tempo, eu já uso a mesma abertura do compasso, tanto para um ângulo quanto para o outro. A dica é, quando for usar essa estratégia, sempre ficar atenta à medida, certo? Porque tem hora que fica meio difícil fazer com o material um pouco longe de mim. Então, tenho aqui a primeira bissetriz. E aqui, olha, quase encontrou a segunda bissetriz. Prontinho. Esse é o nosso incentro. A letra B, que é 4 centímetros, 8 e 8 centímetros, um triângulo isósceles, já tracei. No caso, eu tracei as 3 bissetrizes, determinando aqui, então, o incentro. E o último, letra C, vou traçar do ângulo A. Então, a abertura, qualquer ponto de encontro entre lado e arco, pode manter a abertura ou abrir um pouquinho mais. Tracei a bissetriz. Próximo ângulo, vou pegar o ângulo C. Mesma coisa. Faço arco para deixar pontos equidistantes ao meu vértice. Ok? E agora, traçar a bissetriz e, por fim, determinar o meu incentro com relação a este triângulo aqui. Então, aqui está o nosso incentro. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, me procurem. Bons estudos, ok? Deixem nos comentários as dúvidas de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!